Boa noite! Hoje é 24 de março de 2025 e está no ar o Conversa com Leite, nosso encontro semanal de discussão da cadeia leiteira em seus aspectos técnicos, científicos e também análises de mercado. Senhoras e senhores, são 285 milhões de reais que foram anunciados na semana passada de investimentos em modernização, ampliação e novas unidades de beneficiamento de leite de uma das grandes, por que não dizer das gigantes do mercado de lácteo no nosso querido estado do Paraná. Nestes próximos meses, eu entendo que até no mais tardar aí o próximo ano, novas operações mais modernas, arrojadas, acontecerão da empresa Lactalis Brasil, que anunciou tanto para o município de Carambeí como também para o município de Londrina estes impactantes recursos em investimento. Estas notícias são muitíssimo positivas, porque demonstram que um elo bastante significativo da nossa cadeia láctea está entusiasmado com a atividade. E não poderia ser diferente, porque temos, obviamente, um mercado muito grande brasileiro, mercado doméstico extremamente expressivo, com ainda capacidade importante de ampliação do consumo per capita, de acordo inclusive com a FAO e com outras organizações internacionais, nós temos um lastro para atingir do ponto de vista de ampliação de consumo e nós sempre desenvolvemos raciocínios aqui nesse programa e expressamos a nossa torcida para que cada vez mais o brasileiro tenha recursos para se alimentar melhor, tenha dinheiro no bolso para consumir os nossos lácteos. E sempre quando a indústria se posiciona de forma concreta, investindo na atividade, acreditando nela, é também nosso dever, como produtores, como técnicos, fazer a nossa parte para termos cada vez mais leite de qualidade, leite produzido com bastante responsabilidade socioambiental, coisa que a gente, modéstia à parte, já faz com primazia, e principalmente um leite competitivo. Custos de produção no Brasil sempre são uma tônica, são motivo de grande reflexão para cada um de nós, e nós temos muito como evoluir neste sentido, de otimização dos nossos bens de produção, zelando cada vez melhor da nossa vaca, do seu conforto, dos alimentos, enfim, de boas práticas, bons procedimentos de manejo, para que cada vez mais nós tenhamos a otimização do volume de leite em cada um dos sistemas produtivos que Brasil afora a gente vê de forma extremamente variada, mas que todos eles, a seu modo, podem entregar um resultado de excelência. E resultados de excelência, volumes de leite sempre combinam com diluição de custo e otimização financeira da nossa cadeia. Então, olhemos cada vez mais com muita atenção para o nosso rebanho, façamos
com bastante responsabilidade também as nossas avaliações zootécnico-financeiras e quando chegar o momento das decisões de investimentos que a gente as faça sim, mas com bastante cálculo sobre custo-benefício, potencialidades de retorno para que todos possam evoluir com bastante solidez, coisa que a empresa Lactalis, que anunciou brilhantemente na semana passada estes investimentos, sem dúvida fará. E desejamos muito sucesso nesta empreitada e que a gente possa anunciar aqui, à medida que formos obviamente informados disso, tantas e tantas outros empreendimentos que os laticínios Brasil afora sempre brindam a nossa cadeia. Então, muito sucesso a Lactalis, muito sucesso aos seus produtores e, enfim, a toda a cadeia leiteira. Senhoras e senhores, na sexta-feira passada, eu tive a oportunidade de estar com um amigo, um grande conhecedor da bovinocultura de norte a sul do Brasil, que já trabalhou brilhantemente a atividade leiteira por um período de sua carreira e que hoje talvez seja um dos maiores cérebros da bovinocultura do Brasil, em aspectos gerenciais, tomada de decisão, manejo e, sobretudo, nutrição. Sempre é uma honra e um aprendizado lhe ouvir. E foi por isso que eu fiz questão de gravar parte da conversa, parte dos ensinamentos que tive do meu amigo Guilherme Safatli Passos, ele que roda o Brasil hoje do gado de corte nas suas principais regiões produtivas e que tem muito a ensinar e diversos paralelos com a bovinocultura leiteira ele pôde fazer e eu tive a satisfação de estar pessoalmente com ele, mas vocês agora terão também o privilégio de poder lhe ouvir. Guilherme Passos no Conversa com Leite. Conversa com Leite hoje está no município de Francisco Beltrão, mas entrevistando uma grande figura da nutrição de bovinos do Brasil, especificamente hoje no bovino de corte, e que roda o Brasil inteiro, aonde tem tecnologia, aonde tem necessidade de desempenho e, logicamente, dinheiro no bolso, nessa grande área que é a bovinocultura de corte. E ao longo da nossa conversa você vai entender o porquê é que nós estamos entrevistando um grande nutricionista de bovino de corte no programa de leite. Meu amigo Guilherme Safatli Passos, muitíssimo obrigado por aceitar meu convite. Seja bem-vindo à Conversa de Leite. Vamos falar, né? Vamos conversar de hoje. Vamos. Isso é coisa boa demais. Para as pessoas que não te conhecem, Guilherme, conta um pouco da tua história. Tua história no agronegócio, enfim, daquilo que você... O que te trouxe até aqui como carreira? Bom, eu sou formado em veterinária, né? Trabalho no parte de assistência desde formado. Antes era no laticínio, trabalhava com assistência produtor de leite, fazia parte de unidade de leite, nutrição, manejo. Trabalhei, depois de sair do laticínio, fiz uma fábrica de sal no norte do Mato Grosso, não deu certo. Trabalhei 2 anos no laticínio, depois voltei, foi a época da primeira crise cambial do BNFNDI, cortaram nosso financiamento. Depois voltei. Isso foi em 97, aproximadamente. Eu formei em 90, no final de 96, isso. Fiquei em 97, 98, foi em 99. 99. Eu voltei, trabalhei nos amigos, trabalhou com assistência, consultor em fazendas de leite, durante mais uns, não sei quanto tempo, não sei, a transição de leite para corte, ela não foi de uma vez, ela foi gradativa. Vou falar que foram 5 anos no leite, depois daí foi transitando para o corte, e até ficar só com o de corte. Mas eu sempre enchi os olhos, né? Sempre de corte. E de todos os teus trabalhos de consultoria, falando do momento, do hoje, 2025, aproximadamente quantos bois que o senhor orienta dieta? Não sei. Não é só dieta, eu não trabalho só com confinamento, eu não trabalho só com nutrição. Trabalho é gestão de fazenda de pecuária de corte. Tem fazenda que a gente nem confinamento tem. Todas as
Então é gestão de fazenda, categorias. questão econômica e zootécnica de fazenda. Eu não trabalho com cria, né? Cria não. Agora recria agora. É o teu departamento. Todas as fazendas têm recria e todas têm recria, quase todas têm recria engorda e assim, ó, tem alguns que tem só engorda. Em quantos estados do Brasil? Fixo é Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Rio Mineiro, na geral. São lugares de concentração bastante importante de boi. Se traça de confinamento, em São Paulo também. O que te motivou, não sei se é uma causa ou várias, o senhor fazer a transição entre um profissional que atuava no início da carreira em bovino de leite e passou a atuar no mercado do gado de corte? Acho que foi o lugar que eu tava, né? Tinha mais abertura que gado de corte do que gado de leite, né? O pessoal só da região de leite, região que eu trabalhava, hoje é a região muito atrasada, né? Um pouco profissional. E nem o pessoal de corte ia profissionalizando mais. Então foi uma transição normal. Não foi por uma razão específica? Não, foi acontecendo e foi normal. Muito interessante. No decorrer do tempo, aquilo que foi mais fácil para você, vamos imaginar especificamente em questões de manejo. O leite era mais desafiador do que o corte? Não como mercado, mas como o animal propriamente. Com certeza. A coisa era mais... O leite é mais complicado. Era mais complicado de conduzir. O leite é mais complexo, sim. É mais variável. Hoje, analisando o mercado mais uma vez, da mão de obra, do serviço do profissional, da veterinária, crista, alguns engenheiros agrônomos também. O mercado está absorvendo mais mão de obra do leite ou mais mão de obra do corte? Assim, na tua visão, como os dois. Os dois estão... Eu não sei te falar quem que é mais, quem que é menos, mas assim, esse boom de confinamento aqui no Brasil está abrindo muita vaga de trabalho. Tanto para trabalhar dentro de fazenda, como para trabalhar em assistência. Eu não sei te estudar se o leite é mais, o corte é mais, não sei te falar. De quanto tempo para cá que a gente está tendo essa virada de chave, esse boom de confinamento? Já faz o negócio já vem crescendo os 20 anos pra cá, forte, hein? Aí, 10 anos pra cá, o negócio tá vindo mais forte. E a tendência agora é concentração. Cada vez mais a engorda tá na mão de menos gente. E a parte mais complicada, assim, gestão de risco, gestão de estoque. Cada vez mais o pequeno produtor não dá conta de gerenciar essas situações de mercado, tanto de boi quanto de matéria-prima. Problema sério de mão de obra, que tem acontecido, exigindo cada vez mais automação. Problema de sucessão também. Sucessão familiar. Sucessão, problema sério, não só em fazenda, mas em tudo, né? Tem sucessão, você tem problema de falta de mão de obra, tanto de quantidade como de qualidade. Você tem flutuação muito grande de preço de matéria-prima, flutuação muito grande de preço de boi. A utilidade do negócio aumenta muito, porque hoje a resposta é muito rápida, o pessoal adora. O nível de resposta é muito rápido, os ciclos pecuários tendem a ficar mais curtos. A oscilação dentro do ciclo tende a ficar maior, matéria-prima, efeito climático. Então a concentração é fatal. Ficando cada vez mais na mão a parte de engorda. Recria vai ficando na mão do intermediário e a cria vai ficando localizada, vai ser confinada a certos lugares, né? Onde não é da agricultura, até não é barato. E aí assim o pessoal fica ficando também. Eu atuo no campo. Ovicultura leiteira. Uma coisa que faz de corte, coisa é minoria. E boa parte das pessoas que estão ouvindo nós agora também são produtores de leite. E a gente conhece a rotina dos serviços, dos afazeres de uma fazenda leiteira, uma propriedade de leite. E a impressão, normalmente, que as pessoas têm é que o gado de corte ele é mais fácil de ser manejado. Não sei se você concorda, se isso é ou não é verdade. E se for gado de corte um pouco mais simples, o processo da operação, por que também é difícil achar mão de obra no corte? O problema hoje é difícil achar mão de obra, não só no corte, em tudo, né? Em tudo. O pessoal não quer ir pra fazenda mais, né? Só quer ficar em cidade cada vez mais, o morador fica com banda, né?
Às vezes a família não quer. E assim, a pecuária, ela não tem final de semana nenhum deles. Então, se o cara não tiver alguma estrutura de mandioca para dar férias, final de semana, você vai ter férias. E o trabalho para uma fazenda, ele é um trabalho que tem hora para começar e não tem hora para terminar. São particularidades que É verdade, apesar que assim, na fazenda o cara não paga aluguel, não paga luz, não paga água, não paga internet. O cara prefere trabalhar, ganhar menos nesse dom, ter um conforto ter a jornada CLT convencional, conforto entre aspas em cidade. E isso torna mais difícil quem quer e mais caro para quem vai. Isso é um dos pontos. E assim, a turma antiga que mexe com pecuária, falar assim, os pais que eram vaqueiros, os filhos já não. Talvez nós agora estão querendo passar o que a gente fazendo. O problema de sucessão também não é muito mal. Meu amigo, é difícil. Às vezes. Então, assim, o nível da automação vai aumentar cada vez mais. Então, o cara antigamente ele tinha um funcionário pagava 100 cabeças, um funcionário pagava 500, um funcionário pagava 1000 cabeças. Então, está aumentando, porque o nível da automação. Esse realmente é um caminho sem volta. Sem volta. Não só aqui no Brasil, é legal mesmo. Normalmente as coisas acontecem lá fora antes de acontecer aqui. A gente acaba sempre vai atrasado no mundo. Arrastando esse processo. E vamos falar agora especificamente do animal. A gente conhece teu trabalho há muito tempo, admiro muito o teu conhecimento, sobretudo nutricional. Muitas vezes os técnicos, os nutricionistas de campo que atuam na agricultura leiteira têm a impressão de que trabalhar dieta de gado de corte é mais fácil, é menos arriscado, enfim, situações um pouco mais simples, né? Porque daqui a um pouco a expectativa no corte é que quanto mais cedo a gente abata, né? E no leite eu quero uma longevidade aí de 10 anos da vaca no meu curral, né? Realmente, do ponto de vista fisiológico, de uso de nutrientes, especificamente dos animais, a bovinocultura de corte, um animal especificamente de engorda, é realmente mais simples do que uma vaca leiteira de alta produção? É mais simples. Certeza é isso. Se você pegar a recria de gado de corte e recria de gado de leite é uma coisa só. É o mesmo processo. É o mesmo processo, muda um pouco a exigência do animal, porque muda a raça, muda sexo. São características. Se eu fosse criar uma novilha leiteira de holandesa para matar, para engorda, seria o mesmo processo a recria. As exigências salariais. Eu quero um animal que ganha 800 gramas por dia, 1 por dia. Não interessa sair dessa parte. Exigência é mesmo. Talvez com alguns detalhes que na recria de uma fêmea de leite tem um preocupar com o crescimento de ubre, alguma coisa nesse sentido. Mas basicamente as exigências são as mesmas. Dentro do mesmo nível que tem peso. Agora na engorda que tem a diferença. Na engorda, falando aqui igual o Renato Nogueira fala, né? A vaca você trata para viver, o que você trata para matar. Então, assim, é um tiro curto, né? 90 dias, 100 dias, você pode ter uma dieta mais agressiva. Mas mesmo assim, se você mais agressiva não significa que você tem que errar. Se você errar, você tem que perder para nova, né? Mas assim, a vaca de leite também faz alguma coisa, né? As suas fases, né? Desde a fase de pré-parto, período seco, inicial, período final, transição, adaptação, fase inicial de adaptação, etc. São várias fases, muito complexas. Entendi. Eu sempre levo comigo um conceito, e ele é cientificamente muito bem amparado, de que a gente tem que adensar a dieta de vaca de alta produção sempre com um risco controlado, muito embora a gente sempre leve o rumen quase que no limite do que ele suporta na questão de fermentação, onde você invariavelmente vai trabalhar, por exemplo, com um bom programa e boas quantidades de ingredientes tamponantes para que suporte, obviamente, neutralizar os excessos de ácido quando aquela dieta e aquele rumen corre o risco de extravasar o que seria o fisiológico, baixar dos 6, 5 e 8, aí com um limite já, de certo modo, perigoso. A gente anda nessa corda bamba. Quando a gente fala de uma dieta de alto desempenho com confinamento, o uso desses ingredientes tamponantes, eles também são rotina
ou isso acaba não tendo um retorno econômico importante? Não só rotina não, porque nem precisa. Não é necessário. O melhor taponete que a gente usa é maneira de custo, né? Mas a turma do gado de porta, eles na feira, a turma do gado de leite, que essa parte de maneira de custo. Não dá nem mais atenção à maneira de custo que o pessoal do milho. Questão de seleção, partícula de fibra longa, por exemplo? Então, mais é questão de leitura de custo, leitura e ajuste de custo mesmo. O pessoal do gado de porta trabalha muito mais refinado nesse sentido. Entendi. Muito mais refinado. E é assim, é onde você usando um bom aditivo, que também não precisa inventar qualquer coisa, dando um bom aditivo aí, dieta balanceada aí. É leitura, leitura de coxo, ajuste, leitura de fezes, observação de curva de consumo. Esse é o principal aditivo. Talvez a gente, às vezes, coloque, pensando no ponto de vista do leite, 2, 3 vezes um trato novo, sem apoio algumas vezes, mas oscila muito a oferta momentânea de alimentos. Faz com que, no momento, você tenha ali um coxo repleto, daqui a um pouco ele está escasseando, de repente ele está vazio, e isso faz o consumo, depois de um novo trato, normal comer demais, e aí desbalancear rumo por essa razão. Como a gente trabalha com dietas mais densas, né? Então, assim, o perfil de consumo é diferente. Um perfil de consumo, você tem um número maior de refeição, com refeição menor, durando menos tempo. São refeições mais curtas e mais frequentes. Muito embora só coloque trato novo, por exemplo, uma vez no dia, mas o animal ele tende a procurar várias vezes refeições curtas, é mais concentrado. Toda vez que você vai lá e mexe no custo, você está dando um circuladinho. Mas assim, ele tem um padrão de consumo dele. Esse padrão de consumo não vai mudar. O padrão de consumo dele é bovino, desde que bovino é bovino, que é pico de consumo ao amanhecer, pico de consumo ao entardecer, nascer do sol e pôr do sol. Come menos no meio-dia, o padrão de consumo de 60% a 70% com luz do dia, de 30% ou 20%, depende com temperatura, chuva ou não, que é durante a noite. Mas o padrão de consumo é meio padrão. Você pode ter esse padrão de consumo com, quebrou o caminhão, não foi fornecido agora, atrasou, o gado tem muita fome, etc. Isso é erro, né? Isso é erro de manejo. Agora, se o manejo está certinho, é bem regulado. Vamos imaginar. Melhor. Quantos % de concentrado chegam a ter dietas que você toca sem tamponagem? Por exemplo, só no manejo do coxo. Até zero sem tamponagem. É possível trabalhar uma dieta quase 100% concentrado e sem tamponagem. Tamponagem. Só um aditivo, uma bolinha da vida aí, se quiser fazer um negócio mais caprichado, nossa associação da bolinha do regimento, uma coisa desse nível, manejo. Mas depois qual é o manejo? Vamos pôr lenha na fogueira nessa conversa. Talvez os usos de tamponante na bovinocultura leiteira hoje sejam demasiadamente usados, quase que de forma indiscriminada, sem muitas vezes necessidade. Eu não sei. Talvez a vaca de leite é um bicho diferente. A vaca tem uma capacidade de consumo de matéria assim muito alta. A vaca de leite foram mais que eu sou para mim. Não, em percentagem de peso vivo também, é fato. É 9,4. Pega uma vaca de leite com 30 kg de matéria seca, um dele que é 10, né? Então, assim, é diferença grande, né? Muito importante. A refeição do boi é uma refeição pequena, curta, rápida. Muito interessante. Assim, trabalhando com dose boa de aditivo, você faz ficar mais a refeição da manuseia. Um dos maneiras de manusear essa dose é fazer assim, consumo a cada refeição ser menor. Aumenta o volume de refeição, mas diminui o peso da refeição. Tá? É assim, maneira de coxo, a sempre está influência no coxo. Não deixar o animal passar fome. Não tem sobra em excesso para o animal comer 2 euros acima da capacidade. Muito bem. Como interessante, a gente não pode fazer uma associação imediata entre um animal e outro, mesmo sendo a mesma espécie, porque realmente eu não me toquei ao fazer essa pergunta, né? A quantidade de consumo de uma vaca
Principalmente, vai. E você tá assim, geralmente nos confinamentos tradicional aí, tocando, ele trabalha com torneio. Na fase de terminação, na fase de adaptação, então 30% volumoso, na fase intermediária de terminação, esse é cada vez mais 15% volumoso máximo. A gente busca eficiência, né? Pode a gente trabalha com isso. Pode ficar, mas sem ser né? Vai investir, vai consumir. Então, assim, gera um maior teor de energia, um micro de volumoso para dar a conversão. A gente usa muitos produtos fibrosos, que ajuda demais. Trabalhamento hoje, basicamente, a fonte de amido é reidratado, né? Sorgo ou bem reidratado. E muitos produtos fibrosos. Torta, caroço, produto, churazinho, detergente, casca de soja, sério. Até para eu ter uma noção, é nosso público também. Hoje, os melhores resultados em confinamento, em ganho de peso diário, tem chegado lá. Isso é muito variado, depende muito de onde o boi vem, se vem da alegria, se é uma alegria bem feita. Quanto mais gordinho o animal chega da alegria, quanto mais bem irrigado, mais melhor a ganho chega. Chega o animal da alegria, tem fazenda, tem animal da alegria de fazenda, vem da alegria da fazenda, vem muito bem criar a pele, peso lá. A gente vê no dia da recria, chega no confinamento, ele ganha 300, 400, 10 de carcaça, 980 gramas de carcaça dia. Aí eu tenho animal que vem comprado mato, animal que tem ele é comprado mato, dá perto do seguinte vídeo mesmo. Sim, Eu penso compensatório, só que esse animal que vem da gente ele consome 2,1 peso vivo, matéria seca, 2,2, botando 2,5. É lógico, se eu for analisar só engorda, o animal magro é muito mais eficiente para o recria. Mas eu tenho que avaliar o produto como um todo. Se eu tenho recria no fazer, eu sou obrigado a fazer ela ser rápida. Não é isso que eu aprendi com confinamento, fazer ela ser rápida. Muito interessante. A gente pode admitir que isso também seria verdade, por exemplo, para quem tem a prática de engordar macho leiteiro. Vamos supor que está aí o garote, enfim, um macho holandês inteiro, que ele passou pelo mesmíssimo manejo que as fêmeas que vão ser vaca de leite. E ele automaticamente está bem criado. O macho leiteiro ele tem uma vantagem, que é o tipo biológico do animal. O tipo biológico do holandês é um animal que vai acumular gordura só em idade, ele é tardio em termos de maturidade. O pessoal confunde maturidade com o lugar inteiro. Maturidade é quando o animal atinge um nível de gordura na carcaça onde você cessa o crescimento. Ele é um animal tardio para acumular gordura na carcaça. Se faz muita gordura interna, ele demora a fazer isso. Então é um animal de tamanho biológico grande, que é mais difícil você achar a coluna de crescimento dele. Se você pegar um Angus, eu achar a coluna de crescimento dele fácil. Se eu pegar um cimental, não achar a coluna de crescimento fácil. Se eu pegar um Nelore, eu achar a coluna de crescimento dele fácil. O holandês é o mais difícil de achar a coluna de crescimento. Achar a curva de crescimento é fazer parar de ganhar músculo e já terminar. Por exemplo, engordar essa hora. Você pega o holandês, pianina, marquejana, cimental, apagando a turma de gato que não é fácil fazer vida. Tanto é que o mercado de carne, tirando China, que quer uma carne sem gordura, não quer esse tipo não. O mercado interno não quer, Europa não quer, Chile, etc. Sabe? Porque são mercados onde você vive um mínimo de gordura na subcutânea para não queimar a carne deixando fria. Talvez por isso que o holandês precise de um tempo um pouco maior e às vezes o frigorífico, o açougue, enfim, muitas vezes o frigorífico nem aceita, né? Pode não querer. O holandês, ele é assim, não é que ele não faz gordura, só que a gordura dele é gordura da carcaça. Renal, perirenal, mesenterio, que gordura interna, né? Não é uma gordura de canal, não é fermentável. Nos Estados Unidos, vira gordura para gordo, né? Aqui não tem aceitação de mercado. Eu posso pegar um leão inteiro, tratando igual a fêmea. Até uns 90 centímetros. Depois eu direcionei para onde eu queria. Mato ele por ano, pesado, vai estar seco. Deu ganho, mano, deu. Vai pra lá. Mas não dá acabamento. Não dá acabamento. Aí se mercado que vai levar esse animal, China leva. Vai tirar a chuva. Só não quer. E outra coisa é rendimento. Assim, outra vantagem para esse animal da China, ele produz no dia inteiro.
que ainda leva basicamente dianteiro, né? Dianteiro, se esse animal tá muito peludo, você nem já teve. Então, não sei, é complicado. Teria que castrar. Castrar, eu não sei, tem que ver. Pode não ser econômico. Eu tenho duas perguntas que não posso deixar de contrastar com a realidade da nutrição do bovino de leite e do bovino de corte. Uso de vitaminas, por exemplo, na recria. Você comentou um pouco que eu recrio praticamente com exigências muito semelhantes entre um animal de corte e um animal de leite. E a gente tem como uma premissa que na suplementação a gente precisa oferecer as vitaminas lipossolúveis. Fornecer uma DE desde que o bicho nasceu. Onde, obviamente, no leite materno ele tem esse suplemento e depois, automaticamente, no concentrado ou no núcleo mineral, eu preciso colocar vitamina. O bovino de corte, ele vai numa toada diferente nesse sentido? Todo animal que é criado em pasto verde, você não precisa preocupar com vitamina, né? Mesmo que ele for leiteiro? Mesmo que for leiteiro. Foi criado em pasto verde e não tem necessidade. A fêmea leiteira ela tem uma característica com relação, vamos falar um negócio, a diferença que é a suscetibilidade à doença. Esse animal é mais suscetível a ter problemas. E assim, a gente sabe que o animal Nelore consegue ficar. Todo animal consegue armazenar vitamina lipossolúvel no fígado para poder usar depois, usar para frente. Talvez a fêmea leiteira, no período que ela consegue, você consegue ficar sem uma dose maior de vitamina, porque vitaminas são muito associadas com imunologia, né? Só vitamina A e E. Vitamina E é antioxidante, vitamina A para fator de glucosa. E talvez o tempo que ela demoraria de ficar sem suplementar ela seja menor que no macho Nelore. Assim, no período que está sendo recriado em pasto verde, dependendo do nível de função central, que é baixo, né, na recria, consigo fazer um pasto para consigo fazer uma recria potente, aí não vai me ganhar o que precisa. Eu não tô parei que ele tá dando aí. Interessantíssimo. Dele é a pau, agora aí. Na tua visão, isso é um negócio, eu acho que é mais empírico da tua história do que propriamente da ciência. Por que é que o gado leiteiro é mais suscetível a doença que o gado de corte? Primeiro que é o sistema que ele foi selecionado. Foi selecionado para desempenhar, não foi selecionado para sobreviver. Vamos pegar o Nelore. O Nelore foi selecionado para sobreviver. O Nelore está no ambiente dele. A fêmea leiteira sempre foi selecionada no lugar fluido, no lugar que não é dele. Entendi. Primeira coisa é seleção. O habitat que não é o habitat é seleção. Não foi selecionado para produzir, o outro para viver, para sobreviver. O outro consegue sobreviver em condição extrema. Muito, muito, muito interessante. Então eles nem têm uma analogia muito melhor que a outra. Me faz recordar uma conversa que tive há algum tempo. Não foi gravada aqui no Conversa com Leite, mas eu já falei com ele no programa também. Professor Marcelo Cecim, da Universidade Federal de Santa Maria, que ele estuda muito comportamento de gado leiteiro. E ele fez um comentário muitíssimo interessante que pode ter, e a ciência ainda não provou, mas está falando isso, uma relação muito grande na suscetibilidade à doença, o fato da fêmea ao nascer, e o macho também, enfim, a cria é automaticamente tirada do convívio da mãe. E alguma razão não seria mãe cria num sentido biológico, mas como fosse psicológico. De você não ter aquilo que talvez o gado de corte faça com maestria, que é ter as crias no pé da vaca 7, 8 meses. Isso precisa experimentar, né? Precisa fazer experimento pra você que nessa relação. Mas uma coisa que eu sei antiga é que o bezerro, quando ele está mama dentro da vaca, ninguém explicava isso. Mama poloso no peito da vaca, ele tem um fechamento tardio fugiu o nome da cabeça dos ossos do intestino que absorve as globulinas, né? Olha só. Ele tem um fechamento um pouco mais tardio. Então, assim, eu boto com 12 horas fechado e esse aí com 20 horas, 22 horas. E não necessariamente pelo posicionamento da curvatura do esôfago. Não sei por quê. Tinha essa correlação. Ele tinha um nível de aproveitamento da lactoglobulina maior que o que ser tirado da mãe do dia já fazia também artificial.
Você fazia ali media a concentração sérica e já viu a diferença. É antigo isso aí, eu não sei se já tá valendo isso aí hoje. Isso é coisa antiga. São tantos e tantos pontos que a gente precisa sempre fazer esse contraste, essa associação entre corte e leite para tentar entender parte dos problemas e achar soluções. Teoricamente, quanto mais natural você criar um animal, mais perto da humana. E do jeito que ele foi concebido pelo mundo. Isso aí serve como reflexão e lição para nós. Às vezes nem sempre, na fazenda de lugar desse, você não tem condição de fazer isso. Como é que você vai deixar um bezerro pra lá? Não tem jeito. Ele ia desenhar todo um manejo histórico consagrado já, né? Você tem que assumir certos riscos e tem que trabalhar no manejo, né? É isso aí. Sem dúvida nenhuma. Em outras oportunidades, eu quero muito poder continuar a conversa contigo, porque toda vez, não para você ser meu amigo e a gente se conhecer a tempo, mas toda vez que eu converso contigo, eu aprendo muito. Deixa uma mensagem final para o nosso público, Guilherme. O produtor de leite aí do nosso Brasil querido. Vamos profissionalizar. Se não profissionalizar, tá morto. Tem que focar em tecnologia. Tecnologia e escala de produção. Muito bem. Essa foi a Conversa com Leite com o meu amigo Guilherme Safato Passos. Obrigado, Guilherme. Um grande abraço, tudo de bom para você. Obrigado. Eu tenho a boa expectativa de que em muito breve, e que esse muito breve seja breve mesmo, de poder receber aqui no nosso estúdio, no estúdio do Conversa com Leite na cidade de Toledo, o Guilherme, para que a gente possa continuar essa conversa. Sendo muito honesto, talvez pelo menos uns 10 assuntos enchem as minhas duas mãos de itens diferentes que envolvem bovinocultura de corte e leite. Eu gostaria de ter perguntado, gostaria de ouvir os posicionamentos sempre firmes, precisos, cirúrgicos e embasados que o Guilherme tem. Infelizmente, na ocasião em que gravei na semana passada esta matéria, realmente a gente estava com um horário bastante estreito. E não pude aprofundar mais os assuntos da maneira que gostaria e aprender na proporção que seria possível aprender quando a gente está com pessoas muito acima da média de conhecimento e capacidades. Então aqui, externo muito mais do que a minha gratidão pelo aceite do convite, também o meu reconhecimento pelos grandes feitos e grandes resultados que o Guilherme proporciona no seu trabalho ao longo aí de alguns bons anos de carreira. Guilherme, Deus abençoe muito tua família, tua vida e teu trabalho, porque você, sem dúvida, é merecedor de muita coisa boa. E quem merece também a nossa consideração e também a torcida de muita prosperidade são os meus amigos da Hordes Dairyman Brasil. Falo do Renato Nogueira, falo do Marcelo Ramos, eles que estão desde janeiro do ano passado brindando o mercado de leite brasileiro com a possibilidade de ler na nossa língua, no português, a Hordes Dairyman. Revista que está há 140 anos sendo publicada mensalmente. É a revista que roda o mundo, sem dúvida nenhuma, a mais lida em todos os rincões aí do nosso planeta. Esta revista que é escrita com muita responsabilidade por técnicos, por pesquisadores, por extensionistas e também por produtores, trazendo temáticas extremamente atualizadas, práticas, úteis e com um embasamento científico bastante robusto. Então entrem no site da Hordes Dairyman Brasil. Degustem esta boa leitura, porque nós precisamos cada vez mais de bom exemplo, nós precisamos cada vez mais de conhecimento para a tomada das nossas decisões, para podermos evoluir na nossa cadeia, fazer com que o leite seja cada vez mais próspero. Senhoras e senhores, a Hordes também lançou há um pouco mais de um mês o primeiro livro da sua coleção aqui no Brasil, que chama-se Silagem de Milho do Solo ao Silo. Também no site da Hordes é possível conseguir adquirir um exemplar. Eu tenho o meu, já li ele uma vez e meia e acredito que vou ao longo do tempo ler diversas vezes porque tem muito conteúdo importante. Nós precisamos cada vez mais rever os nossos conceitos a respeito daquilo que é fundamento. Base das nossas dietas, as dietas são também a base do nosso custo e são
sobretudo em momentos de crise, aquilo que nos sustenta do ponto de vista de resultados financeiros otimizados. E às vezes a gente incorre, senhoras e senhores, em um pequeno erro. Tudo aquilo que a gente já faz há muito tempo entra no piloto automático. Às vezes a gente incorpora uma realidade um tanto quanto ilusória de que já sabe tudo. Puxa vida, eu faço silagem há 3 décadas, eu praticamente de todo jeito que se faz silagem, de tantas variações possíveis, já tentei de tudo e cheguei no ótimo dos meus processos e não tenho nada a aprender. Quando nós incorremos nesse erro, meus amigos, infelizmente a gente se fecha primeiro a novidades científicas, aquilo que está hoje sendo comprovado que até então não se sabia, e talvez um segundo erro muito mais complicado, aquilo que nós tomamos por verdade e que infelizmente não é tão verdade assim. Às vezes a gente está cometendo alguns procedimentos, desde a escolha do híbrido, dos processos dos tratos culturais no curso da roça, enfim, da produção, no processo da colheita, no processo da ensilagem, e muitas vezes estamos usando de forma indevida a silagem, tendo muitas perdas, muitos prejuízos. E como é que a gente faz para evitar problemas e potencializar os bons resultados? É com conhecimento, é com leitura, com fontes sólidas e seguras dessas boas informações. E veja que todas as vezes, senhoras e senhores, que o produtor se municia de informação, automaticamente o técnico que lhe assiste precisa estar deste nível para mais. Então, se a gente fizer um bom pacto, produtores e técnicos, no sentido de buscar conhecimento, buscar melhoria constante e contínua, nós, sem dúvida nenhuma, estaremos mais preparados para os desafios que mais hora ou menos hora se apresentam aí à nossa frente. Portanto, comprem, adquiram Do Solo ao Silo, silagem de milho. Grande publicação, primeiro volume da Hordes no Brasil. E se você seguir as nossas páginas na internet, o nosso Instagram e também o Instagram da Zolote Consultoria, você vai concorrer a um exemplar deste livro que será sorteado agora no próximo mês, agora no mês de abril, que com toda satisfação a gente vai presentear a vocês. Portanto, se inscrevam nos nossos canais, aqui do Conversa com Leite e também da Zolote Consultoria. Deixaremos aqui nas nossas páginas esta promoção. Então, curta, compartilhe e divulgue o Conversa com Leite, porque ele só existe para trazer boa informação e principalmente otimismo para esse grande Brasil leiteiro. Eu gostaria de deixar um especial abraço e o meu reconhecimento aos amigos da Phytobiotics, grande empresa de aditivos naturais para a nutrição animal. Muitíssimo obrigado pela parceria, pelo patrocínio, vocês que muito mais do que patrocinar o Conversa com Leite e nos auxiliar nesta importante jornada de divulgação das boas práticas, do otimismo e da ciência, conforme disse, vocês também presenteiam o mercado com grandes auxílios, grandes respostas e principalmente uma nutrição, do ponto de vista de aditivos, extremamente responsável e de ótimos custos-benefícios. Muitíssimo obrigado mais uma vez, Phytobiotics, por sempre ser parceira do Conversa com Leite. Amigos, muito obrigado pela presença, pela audiência, por estarem comigo mais uma vez e até na segunda-feira que vem.